Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Olá, Fernanda, Rosela, Cissa, Érica, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos conversar de gravidez química. O que isto significa? Será que eu estou grávida? Será que preciso fazer mais alguma coisa? De tudo isso nós vamos falar hoje. O que isso significa? Como nós vamos cuidar disto e o que precisamos fazer para que isto mude também. Qual é a expectativa que nós temos de uma gravidez química? Muito bem, daqui a um minuto estamos começando, então peço para vocês que já compartilhem nos grupos de WhatsApp, urgente, compartilhem nos grupos de WhatsApp. Em um minuto e meio estamos começando aqui a live com vocês. Boa noite, Rosana, um grande abraço para vocês. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Verusa, Tília. Um grande abraço para todos vocês aí. Estamos também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Agradeço a presença de todos. Vamos ver aqui. Estamos no YouTube. Quero só checar ou no Facebook. Aqui, Luei, você está no Facebook ou no YouTube? Eu já estou um pouco perdido. Não sei onde que nós estamos em cada um. Né? Temos tantas redes sociais. Vamos ver aqui. Aqui o Facebook. Estão me vendo bem no Facebook? Boa noite, Rosana. Obrigado pelo aniversário que foi ontem. Ana Lúcia, boa noite. E aqui estamos, imagino que... Good night, doctor, diz a Leila. Leila, você está no YouTube? Acredito que sim. Muito bem, todos muito bem. Espero que esteja todo mundo aí me ouvindo bem. Me chama um pouquinho a atenção no YouTube, acho que está um pouco diferente, não sei exatamente bem se estamos ótimos. Bom, muito bem. Perfeito. Boa noite, pessoal. Tudo bem para vocês? Fico muito feliz com a presença. Com a presença de todos vocês agora ao vivo no Bate-Papo da Fertilidade. Eu sou o Dr. Júlio Gogente e há mais de 12 anos trabalho ajudando casais que desejam engravidar. De alguma maneira, eles têm dificuldades e é aí onde nossa ajuda começa. Hoje, eu quero conversar com vocês de gravidez química. O que é uma gravidez química? Por que ela acontece? E como nós podemos mudar isto de que essa gravidez não evolui? E qual é o prognóstico que nós vamos ter de uma gravidez que não evoluiu e na próxima gravidez, se isto já aconteceu comigo? Muitas vezes isso se chama abortamento recorrente, mas isto é quando acontece mais de 2 ou 3 vezes. Bom, doutor, mas será que talvez eu não poderia cuidar disto antes? Sim, e é aí onde vocês precisam procurar um especialista. Bom, fico muito feliz, já estamos com mais de 50 pessoas ao vivo agora, então vamos lá. O que acontece com uma gravidez química? O que ela é? Nós sabemos que apenas começamos a tentar, apenas temos 1, 2 dias de atraso, nós já pensamos. O que é o primeiro que pensamos? Pensamos que temos uma gravidez. Vamos lá, fazemos um teste e acontece que esse teste de gravidez em urina já deu aqueles 2 tracinhos e isto significa que temos uma possível gravidez. Doutor, mas estou grávida ou não? Sim, estou grávida. Ter um teste de gravidez positivo significa que quimicamente tivemos uma gravidez, quimicamente foi produzido aquele beta-HCG pelo embrião e é aí onde nós temos essa gravidez. E, doutor, mas por que é química? Gravidez química é aquela gravidez que deu positivo tanto no teste de gravidez em urina como, por exemplo, no teste de gravidez em sangue, que ela deu maior a 5, mas
que antes das 5 semanas, ou seja, desde o dia da menstruação, contando 5 semanas, você teve um sangramento, ou essa gravidez parou, seja tanto no teste ou em sangue, ela parou de evoluir e você teve um sangramento. Isto é gravidez química. Foram fazer um ultrassom, não temos ainda saquinho gestacional, que é o primeiro que aparece numa gravidez que está dentro do útero ou que conseguiu se implantar dentro do útero. Doutor, e gravidez ectópica, aquela gravidez que você fez um teste de gravidez positivo, fez um ultrassom e no ultrassom não apareceu nada dentro da cavidade do útero, mas uma semana depois avaliamos e aparece que temos um beta-HCG positivo, ele está evoluindo e aparece uma gravidez na trompa. Ao ultrassom vemos um pequeno saquinho gestacional, só que ele, em vez de estar dentro do útero, ele está nas trompas. Isto é gravidez química? Não, isto é considerado gravidez ectópica. Então eu não tive uma gravidez dentro do útero, tive nas trompas, ou seja, fora do lugar ideal, isso se chama gravidez ectópica. Mas existe possibilidade de ter uma gravidez ectópica e que seja química também? Sim, porque muitas vezes a gravidez pode estar nas trompas, ela não tem espaço suficiente, ela não tem a quantidade de irrigação suficiente para desenvolver de maneira normal, ela começa nos dando um teste de gravidez positivo, ou seja, tive sim uma implantação, o embrião sim se implantou, só que se implantou fora do lugar ideal, e aí o beta-HCG ele não chega a evoluir de maneira suficiente, não chega a evoluir até formar um saco gestacional, e nós podemos ter essa gravidez química, que ela termina num sangramento sem necessidade de algum procedimento, por exemplo. Então, gravidez química pode também acontecer nas trompas, sim, mas em geral você não terá complicações, assim como às vezes tem quando a gravidez é ectópica, que é uma gravidez considerada clínica. Qual é a diferença entre uma gravidez química e uma gravidez clínica? A gravidez química, ela nos dá um teste de gravidez positivo, mas antes das 5 semanas, quando em geral começa a ser visível o saco gestacional da gravidez, a ultrassom, ela para de evoluir. Ou seja, não conseguimos detectar essa gravidez pelo ultrassom e em geral isso acontece antes das 5 semanas. Ou só tivemos um teste de gravidez positivo ou em sangue um nível positivo de beta-HCG, mas depois ele caiu. E a gravidez clínica? A gravidez clínica, em geral, acontece depois das 6 semanas de gravidez, ou seja, depois das 5 semanas de gravidez, já nas 6, onde a gente já consegue ver um pequeno saquinho gestacional, seja dentro do útero, seja nas trompas, ou onde ele for, mas é uma gravidez clínica. Se está dentro do útero, provavelmente será uma gravidez viável, que precisamos precisamos avaliar a evolução dela, e se está fora do útero, talvez seja uma gravidez inviável, em geral chamada de gravidez ectópica, é clínica, mas precisa às vezes de alguns cuidados. Quando nós estamos na gravidez química, é porque ela realmente não evoluiu. Muito bom, pessoal, vamos checar aqui, acredito que estamos com algum problema no YouTube, vamos ver o que está acontecendo. Pessoal, quem estiver me seguindo no YouTube, por favor, verifique se está tudo bem. Quem está no YouTube, veja se vocês estão conseguindo me ver no YouTube. Por alguma razão, acho que estou pelo YouTube, tudo ok? Mirlene, você está na conta DR Júlio Voget ou não? Está tudo ok? Está tudo ok? É que vejo pouquíssima gente, em geral o YouTube é a rede social que tem mais, e às vezes eu sou meio cabeça dura, às vezes não consigo entrar na conta correta. Tudo ok? Bruno, você está em DR Júlio Voget na nossa conta? Ou não? Aí está Nara também.
Estou pelo YouTube, tudo ok? Andressa também. Eu vejo um monte de gente, deve ser alguma questão do YouTube que fala que tem 3 pessoas, mas aqui só de mensagens já vejo umas 6 pelo menos. Bom, pessoal, vocês, nada, doutor Júlio, vocês, ok. Bom, vamos continuar, acho que deve ter algum problema, de alguma questão simples, mas se vocês estão conseguindo me acompanhar, está ótimo, muito bem. Ótimo, então, quando nós entendemos o que é uma gravidez química, eu gostaria que vocês também soubessem que nós temos totalmente ciência de que a gravidez química, psicologicamente, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é muito difícil de levar isto, de dizer, olha, eu estive grávida, mas tive um abortamento de certa maneira. Mas queria comentar com vocês um estudo muito importante que foi passado para mim quando eu estava começando meu treinamento. Aqui no Brasil, estava na Unicamp, começando um teste, porque na verdade eu vim da Argentina em 2004, vim fazer uma experiência na Unicamp na parte de fertilidade. Porque eu morava na Argentina, o Brasil, sinceramente, naquela época não era uma referência científica para os argentinos, mas eu tinha minha namorada, minha noiva brasileira, e nós estávamos vendo a qual parte do mundo nós íamos. Ela queria muito vir ao Brasil, e eu falei, ok, eu gosto muito do Brasil, tinha ótimas recomendações, mas cientificamente eu não sabia como que isto funcionava. Então, em 2004, eu vim para o Brasil, fiz um estágio no Unicamp durante um mês, fiquei na área de reprodução da Unicamp, e aí comecei a pesquisar, a ver como que funcionava, ver o que era essa cidade de Campinas, que tinha um monte de universidades e que não parecia tão grande. Aí eu adorei viver aqui. Mas bom, aí eu adorei e decidi viver aqui. Mas bom, um dos meus professores da Unicamp, ele me comentou, olha, temos um trabalho científico no qual estavam 100 mulheres tentando engravidar, 100 mulheres que eram casais, que tentavam engravidar numa comunidade. E essas mulheres estavam todas tentando gravidez. Nenhuma tinha diagnóstico de infertilidade. Então, fizeram um teste de gravidez um dia antes do dia da menstruação. Então, era um dia antes do dia que elas iriam menstruar. Quando fizeram o teste de gravidez dessas 100 mulheres, 50 tiveram um teste de gravidez positivo. 50 mulheres tiveram um teste de gravidez positivo. O que significa isto? Que 50% engravidaram em casa. Mas o que acontecia no dia seguinte, quando elas iriam menstruar? Dessas 50 grávidas, 25 menstruaram de maneira normal. Isto que quer dizer 50%, ou seja, a metade teve uma gravidez química e o resto foi a que continuou com uma gravidez normal. Isto é uma mensagem muito importante para que vocês entendam que gravidez química acontece de maneira natural, só que a maioria de vocês não tem este conhecimento, não tem o conhecimento no momento, então talvez a preocupação de vocês na natureza, vocês acreditem que isso não acontece, mas sim, naturalmente é super frequente, porque por uma questão de seleção natural. Essa mulher pode engravidar no mês que vem? Tive uma gravidez química, eu posso engravidar normal o mês que vem? Sim, totalmente. Por quê? Porque a grande maioria, ou pelo menos mais da metade, é uma seleção natural de embriões que tem informação, ou seja, aqueles cromossomos com pequenas alterações. E logo nós vamos falar também dessas alterações e vamos ver o que acontece depois e vamos ver quais são outras possíveis causas que podem gerar essas gravidezes químicas. Muito bem. E o que acontece durante o tratamento de fertilização in vitro? O tratamento de fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você colocou teu embrião. Hoje eu fiz uma transferência, por exemplo, e a Ana ela vai ter um teste daqui a 10 dias. Vai cair no domingo, então nós vamos fazer na segunda-feira.
ela está totalmente ciente e está esperando que este teste seja positivo. Então, será que ela pode ter alguns sintomas? Sim, mas temos que saber que os sintomas de gravidez química terão mulheres que não terão nenhum sintoma e outras que sim. Terão aquele pequeno cansaço no final do mês ou uma semana antes da suposta menstruação, elas começam a sentir mais cansaço, mais sono, elas podem sentir quedas na pressão, então se sentem também mais cansadas. E pode acontecer aquele sangramento da implantação. Um pequeno sangramento que às vezes não é nem abundante, são umas pequenas gotinhas ou uma cor rosinha no muco vaginal, que pode ser um pequeno sinal de implantação. Não necessariamente de gravidez química, mas de gravidez. Outras mulheres, de novo, têm zero sintomas. Não tem sintomas de implantação, não tem nenhum sintoma. Então isso sim é uma realidade que vocês têm que entender, que pode não ter nenhum sintoma. Então, bom, essas mulheres que fizeram tratamento, em geral o nível de ansiedade, o nível de expectativa é muito mais do que uma mulher que está com gravidez natural. Porque às vezes é normal você ter uma ou duas ou 2 dias de atraso. Mas, quando você está na fertilização in vitro, você sabe exatamente o dia que você vai fazer o teste de gravidez. Você já está esperando por ele faz tempo e muitas de vocês já fizeram muitos testes de gravidez antes e apenas apareceu um pouquinho atingida a segunda linha do teste de urina, vocês já significa para vocês, meu bebê está a caminho. E é aí, quando você pensa, meu bebê está a caminho, antes do tempo, e é por isso que a gente não recomenda fazer antes do tempo, que nosso psicológico pesa muito, muito, muito. E é aí onde nossa dificuldade, o nosso esforço psicológico vai ser muito grande e aí ele nos complica, na verdade, ou a evolução depois. Por quê? Fazer antes do tempo pode me dar o que algumas de vocês falam aí, falso positivo, o que a gente fala de gravidez química, mas quando é feita antes do tempo, realmente ela produz muito mais estresse do que quando nós vamos fazer um teste de gravidez no dia correto, e aí nós não temos essa dificuldade, porque se ele deu positivo, altas chances dele continuar. Se ele deu negativo, é porque ele apenas se implantou, já se perdeu. E isto é uma coisa muito frequente. Então, meninas, sugestão, por mais que eu sei que vocês fazem e minhas pacientes não me contam, mas elas só me contam depois de ter o positivo, quanto menos teste de gravidez você fizer, provavelmente tua ansiedade vai ser menor. Por quê? Porque o mais provável é que inicialmente o teste de gravidez em urina, depois da transferência, dê negativo, e quando você continua fazendo o teste, ele pode dar positivo 1, 2 dias, e depois pode dar negativo. Então o ideal é esperar a data correta, onde eu esperaria que uma implantação já nos dê um positivo bem, com ótimo prognóstico, e não só uma pequena gravidez química. Bom, mas, doutor, o que significa uma gravidez química desde o ponto de vista técnico para você? Para os médicos, saber que houve uma gravidez química é muito interessante. Por quê? Porque se eu coloquei embriões e os embriões no tratamento de fertilização in vitro, eles não evoluíram absolutamente nada, talvez a gente não tenha uma gravidez de maneira nenhuma, mas se eu tive uma gravidez, quer dizer que esse embrião evoluiu o suficiente, ele saiu da casquinha dele e ele conseguiu se fixar no endométrio. Isto nos diz duas coisas. Que temos capacidade de embriões que evoluem até esse estágio. Segunda, que temos um endométrio que de alguma maneira ele pelo menos recebeu este embrião e que isto será importante e provavelmente será um ponto que, como sabemos, a grande maioria depende do embrião, nós temos altas chances de que isto continue acontecendo e que numa próxima gravidez a gente continue com embriões evoluindo e continue com uma implantação que chegue a ter uma evolução de um embrião até 2, 3 meses, depois até os 6 meses e depois para termos um nascimento. Mas, muito cuidado,
sugerimos não fazer o beta-HCG antes do tempo, mas se fizer, ou se fizermos no tempo certo e ele dá positivo, é um ponto importante. Por mais que tua gravidez possa não ter evoluído, é muito importante saber desse dado e é, sinceramente, um ponto positivo no prognóstico de uma mulher que está tentando engravidar. Porque altíssimas chances de continuar e numa próxima tentativa ela ter uma gravidez normal sem fazer nenhum tipo de tratamento. Então, o mais importante para vocês cuidarem do psicológico e principalmente fatores de risco. Vamos falar agora de fatores de risco. Mulheres de mais de 35 anos têm alta chance delas terem gravidezes químicas, ou seja, de ter aqueles pequenos abortamentos. Também por aí falaram de microabortamentos. Na realidade, é uma gravidez que se fixou e não evoluiu, não necessariamente um aborto clínico, aquele que vai ter um saquinho gestacional e tudo, como vocês já sabem. Então, segundo fator de risco, obesidade. Quanto maior teu sobrepeso, maior as chances de você ter estes abortamentos. Infelizmente, é a realidade. Infelizmente, hoje no Brasil, temos quase 50% ou mais de gravidez de mulheres e homens com sobrepeso, no qual nos dois afeta os resultados, principalmente na mulher, aumenta também a taxa de abortamento. Então, cuidamos disto. Se você teve abortamento, se você está com sobrepeso, procure um nutricionista, faça atividade física, tudo isto vai ajudar a que seu prognóstico melhore. E se nós temos, por exemplo, familiares, ou seja, sua mãe, ela já teve abortamentos recorrentes, doutor, minha mãe engravidou 5 vezes, nós somos unicamente 2 filhos, será que não temos alguma pequena alteração genética? Bom, quando você tem mais de um abortamento, e por que falo mais de um abortamento? Porque o primeiro abortamento, ele é extremamente frequente. E eu sempre comento, mulheres que às vezes têm 2 filhos, elas podem ter abortado também 1 ou 2 vezes. O importante é, quando você tem dois abortamentos seguidos, cuidado, aí sim é provável que exista uma causa maior do que aquela alteração natural dos embriões. E quais são aquelas causas que podem acontecer? Algumas ter relações com a genética do casal. Ou seja, o marido ter alguma alteração que falta um pedacinho de informação e ele passa a informação incorreta, igual a mulher. Então os dois, sobretudo se tem antecedentes familiares de abortamento. Outra causa, sobrepeso, como já falei. Outra causa, malformações uterinas. As malformações uterinas são úteros que têm septos, por exemplo. Imaginemos que nós temos um útero e ele tem uma parede no meio. Isto vai fazer com que alguns embriões se fixem nessa parede, que não tenha a irrigação ou o sangue suficiente e que isto faça com que eles não evoluam. Outra alteração no endométrio. Endométrio podem ser sinéquias, por exemplo, tive algum tipo de lesão ou eu já tive um abortamento, fizeram uma curetagem, ficam sinéquias, que são aderências da parede, no meio da parede, que pode produzir alterações. Outras alterações são também a presença de pólipos. Nós temos o útero e uma pequena crescença, ou seja, uma pequena uma mucosa que cresce como se fosse uma pequena verruguinha que não tem relação viral, mas como as outras verrugas do colo do útero, senão que ela é da mesma mucosa, ou seja, do mesmo endométrio que cresce e ele sangra depois, só que ele continua crescendo, crescendo, crescendo. E aí nós temos esse pólipo, que é uma estrutura que pode atrapalhar tranquilamente a implantação dos embriões e é também de fácil solução, mas é uma das possíveis causas de alterações. Outra alteração importante é a endometrite. A endometrite é a infecção do endométrio. Hoje existem várias técnicas para saber disto. Cultura de canal cervical é uma das mais frequentes e mais simples de fazer. Segundo, biópsia do endométrio e avaliar se temos células inflamatórias.
Terceiro, histeroscopia, que é entrar com uma pequena câmera e olhar, só que a histeroscopia ela tem uma sensibilidade e uma especificidade bastante baixa. O que quer dizer isto? Que se você faz histeroscopia, a mesma mulher com 3 médicos, deles 3, talvez nenhum dos 3 coincida, ou talvez 2 coincidem e um não, no diagnóstico de endometrite. Isto é um pouco difícil. A biópsia ajuda um pouquinho mais, mas o que mais ajuda é os testes hoje com a avaliação da genética que nós temos dessas possíveis bactérias aí dentro do útero. Isso se chama... É um teste produzido por uma única empresa hoje, acredito que não tem outras empresas que fazem isso, mas é uma avaliação genética de toda a informação genética que tem lá. É a mesma coisa que se faz em sangue hoje, os laboratórios, só que eles fazem isto nas células do endométrio. Então eles checam lá e dizem, olha, aqui tem um gene de uma bactéria X, a bactéria Y, a bactéria Z, e nós vamos focar e tratar essas bactérias. Assim como também as bactérias boas também fazem parte desse endométrio e dessa possibilidade dele estar bom ou não. Isto fala da endometrite, como causa de gravidez química ou de abortamentos também. Outras que são muito importantes são as causas sistêmicas. E o que eu chamo de causas sistêmicas? Causas sistêmicas como alterações hormonais, os desequilíbrios hormonais. Os desequilíbrios hormonais são, por exemplo, a tireoide, que pode produzir alterações. A diabetes, por exemplo, que também, se nós temos uma diabetes que não é tratada, que não está totalmente descontrolada, que nós não utilizamos os medicamentos necessários ou que a alimentação está totalmente desregulada, nós vamos ter maiores chances de abortamento. Igual quando a tireoide tem alterações e nós não estamos cuidando dessas alterações. Aí sim, tranquilamente, nós podemos ter uma causa de abortamento ou gravidez química, porque nos dá um positivo e depois ela se perde. Por exemplo, alterações genéticas que nos dão anemia. Anemias muito importantes, seja, por exemplo, pessoas que não têm uma alimentação boa, com ferro, ou mulheres que têm alterações já na genética e essas nos fazem que vocês tenham anemias de causa genética. Isto sim pode produzir também que os embriões tentem evoluir, eles não conseguem evoluir e aí eles abortam. Outras causas são doenças autoimunes. Doenças autoimunes, então temos aqueles autoanticorpos. Anticorpos são aquelas defesas que nós temos contra células ou bactérias que não correspondem ao nosso corpo. Existe uma pequena alteração que pode produzir esse autoanticorpo, por mais que as células sejam próprias, e eles produzem uma inflamação no útero, por exemplo, e esses autoanticorpos ou essas doenças autoimunes refletem nessa inflamação, e aí vocês não conseguem engravidar por causa disto. E por último, nós vamos falar das trombofilias. E o que são essas trombofilias? As trombofilias são uma causa menos frequente de gravidez química, porque a gravidez química ela é muito recente, uma gravidez que apenas conseguiu se implantar, ela já está produzindo níveis detectáveis de beta-HCG, ou seja, o hormônio da gravidez. Mas o que acontece com as trombofilias? As trombofilias afetam mais embriões que têm uma maior evolução. Embrião que já se implantou, embrião que está evoluindo 8, 9, 10, 14, 20 semanas, quando começa a ter um consumo maior desse sangue, uma evolução maior daquela placenta, que naquela época se chama corion, evoluindo, é aí onde nós temos essa dificuldade. A trombofilia é a tendência a formar coágulos, e é aí onde pode formar coágulos, e aquela pequena corion, aquela pequena placenta, se tem coágulos, diminui a irrigação, diminui a oxigenação do embrião, ele para e produz um abortamento. Mas em geral, esses casos são casos mais evoluídos, é muito difícil que sejam gravidezes químicas por essa causa, sim, as outras são muito mais frequentes. E, como falei no começo também,
A principal causa de gravidez química, vamos pensar que está entre, se alguns números falam de 50 a 70% das vezes, a causa da gravidez química, ou seja, o embrião se implantou, mas ele parou de evoluir rapidamente, são as causas cromossômicas. E causas cromossômicas totalmente ligadas à idade da mulher, também do homem depois dos 50 anos. Mas depois dos 35, altíssimas chances que seja essa a causa. Porque em causa de mulheres, em casos de mulheres com mais de 35 anos, com casos de mulheres que têm implantação, em geral, são essas que vão ter essas gravidezes químicas que não têm evolução. Muito bem, pessoal. Ótimo. Eu queria ver agora alguma das suas dúvidas para a gente comentar. Também aqui o pessoal que está perguntando a respeito dos lívios, desconheço essa informação, mas as perguntas que têm a ver com o tema será um prazer responder. Dr. Júlio, pode levar uma gravidez química além da alteração do embrião? Sim, como você acabou de ver, várias causas que comentei com vocês. Tive uma gravidez no útero sacrogestacional e beta evoluiu pouco, depois a médica conseguiu ver embrião pequeno. Isto é uma gravidez química, não uma gravidez clínica. Como tratar células NK? As células NK hoje é muito controverso. Existem células NK em sangue circulante e células NK no endométrio. Hoje está muito difícil dizer qual é o nível ideal de células NK, já que elas são muito necessárias também para produzir uma gravidez normal. Então, se eu tenho células NK muito baixas, talvez até seja um problema para implantação. Muito elevadas, já existe certa informação dizendo que o excesso de células NK pode ter relação com abortamentos, mas hoje não está claro qual é o tratamento. Por mais que existam sim terapias, mas ainda não foi demonstrado claramente que aquela terapia possa ajudar ou não. Um embrião pode se implantar no endométrio que esteja 5,5 milímetros? Sim, o ideal é a gente ter um endométrio com pelo menos 7 milímetros. Mas o que acontece? Quando nós temos menos disto, existe a possibilidade que o amadurecimento desse endométrio seja mais lento do normal. Ele sendo mais lento do normal, nós precisamos avaliar o que se chama janela de implantação para esse endométrio mais fino do normal. Discuta com o seu especialista a possibilidade de avaliar as janelas de implantação, se é que realmente não temos outra chance de fazer que esse endométrio cresça mais. Muito bem, vamos ver outras perguntas aqui de vocês. Doutor, tenho 32 anos, sou laqueada 13, só tenho um ovário. O senhor acha possível FIV compartilhada eu sendo doadora? Cláudia, realmente uma pergunta que não tem relação, mas envia a tua pergunta por mensagem pessoal, talvez a gente consiga te responder. Muito bem. Doutor, 14 dias após a relação e ovulação, o beta-HCG já dá positivo após esse período? Pois, ciclo passado, um beta de 24 e depois parou de evoluir e a menstruação desceu. Sim, realmente, depois de 14 dias, eu esperaria de 15 a 17 dias depois da ovulação, porque quando você sente ovulação, ou vocês fazem o teste de ovulação, e ele nos dá positivo, quer dizer, provavelmente você vai ovular em 36 a 48 horas. Então, 36 a 48 horas, ovulamos, 14 dias depois temos que esperar. Então, em geral, eu espero 16 a 17 dias para testar um teste de gravidez. Vocês têm que ter ideia de que quando o embrião chega, ele dentro da trompa, ele pelo menos tem 36 horas desde o pico de LH, que é aquele que vocês conseguem detectar com os testes de ovulação normais. Tive 4 negativos e uma gravidez química. Fiz biópsia do embrião e era exame estudo normal.
Não sei mais o que fazer, diz a Luana. Luana, realmente você tem que sentar com um especialista, porque o especialista ele pode checar o que está acontecendo para esses negativos. Será que você fez fertilização in vitro? Será que você fez inseminação? Será que você está tentando em casa? São todas possibilidades e os negativos têm inúmeras causas. Se você está fazendo fertilização in vitro, sim, cuidado. Será que não temos alguma dificuldade nesse útero? Ou você tem 43 anos. Se você tem 43 anos, as chances de ter uma gravidez química são altíssimas, porque a alteração é muito esperada. Se você tem 34 anos, as chances de ter alterações são muito menos esperadas. Então, muito cuidado quando temos gravidez química, total relação com a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de ter uma gravidez química de causa cromossômica totalmente diferente do que a mulher mais nova, que as causas aí seriam outras. E aqui me perguntam, o uso de indutor aumenta as chances de gravidez química? Aparentemente não, o uso do indutor ele não parece aumentar a chance de gravidez química. Sempre temos que cuidar e sabemos que a gravidez química em mulheres que estão tentando engravidar, que não engravidam em casa, pode ser maior do normal. Doutor, já temos aqui alugado o... Muito obrigado, Jorge Alejandro. Parece que da Argentina estão dando um oi aí. Marcelo, um grande abraço. O pessoal da Argentina está assistindo aí também. Muito bem. Mulher de 40 anos e marido acima de 50, tem risco do bebê ter problemas? Sim, assim como eu acabei de falar para vocês, depois dos 35, as chances de ter dificuldades são maiores. As chances do embrião ter alterações são maiores. As chances de um abortamento são maiores. As chances de gravidez química, ou seja, um embrião que não evolui, também são maiores. Bom, pessoal, vamos ver aqui no Instagram uma das perguntas. E esta é uma pergunta muito importante que fez a Laninha. Diz, na gravidez química ocorre implantação? É uma pergunta ótima, porque assim como eu falei para vocês, que o médico, por mais que não tenhamos conseguido uma gravidez evolutiva, clínica e o nascimento de um bebê, saber que houve uma gravidez química, ou seja, que o beta-HCG passou de 10, 15, 20, quer dizer que sim houve uma implantação. E isto é isto é muito importante, porque quando vocês fazem, e quando acontece essa implantação, quer dizer que algumas fases evoluíram. Quer dizer que o embrião evoluiu o suficiente como para ele se entender com o endométrio, fazer uma implantação, e é um dado muito mais importante do que só um negativo. Então sempre pensar positivo. Tive uma gravidez química? Sim, mas eu preciso pensar em positivo, porque houve uma implantação e essa implantação é importante tecnicamente. Quer dizer que teu embrião sim evoluiu até aquele estágio, sim teve contato com o endométrio, sim conseguiu se implantar. Isto é um dado muito positivo, diríamos, bateu na trave, daqui logo a gente consegue uma gravidez evoluindo melhor. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês. Vejo aí que tem muitas perguntas, muitas não têm relação com gravidez química, que é o tema de hoje, mas estarei aí disponível sempre toda quinta-feira, às 20h30, aqui no Bate-Papo da Fertilidade. Espero vocês, um grande abraço para todos, um grande abraço para meus amigos aí da Argentina, que vejo que estão assistindo em um monte de vocês. Espero ver vocês daqui a pouco também. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal.